Olá e bem-vindos a mais uma exploração. Hoje, a nossa missão é mergulhar na arquitetura interna do nosso tórax. Uhum, As fontes que a gente tem aqui são de uma apresentação de anatomia bem direto ao ponto. certo. Pense nisso como, sei lá, receber um mapa para uma cidade complexa e pulsante que existe dentro da gente. É uma ótima analogia. Eu, particularmente, sempre imaginei o peito como uma caixa grande com o coração e os pulmões meio soltos ali dentro. Essa é uma imagem bem comum, mas a realidade, ela é muito mais elegante, mais organizada. Imagina. E é isso que torna a anatomia tão fascinante, sabe? Não é só decorar nomes de peças, é entender o porquê de cada coisinha está exatamente onde está. Faz sentido. A beleza aqui, e o que a gente vai desvendar, é como a forma segue a função de um jeito que beira a perfeição. Cada detalhe tem um motivo para existir. Ok. Então vamos começar a desconstruir esse mapa. A fonte diz que, ao contrário dessa minha ideia de caixa grande, a cavidade torácica é dividida em 3 espaços muito bem definidos. Isso. Quase como um apartamento de 3 cômodos. A gente tem as cavidades pleurais, direita e esquerda, e bem no meio, separando as duas, o mediastino. Exatamente essa a divisão. Parece simples, mas por que essa separação é tão importante? Olha, essa separação é, sem exagero nenhum, uma das características de segurança mais geniais do corpo humano. Geniais? Sim, as cavidades pleurais funcionam como se fossem quartos privativos, sabe? E selados para cada pulmão. O pulmão direito vive na sua, o esquerdo na sua. Entendi. Isso garante que eles possam inflar e desinflar sem um interferir no outro e, o mais importante, sem interferir com todo o resto dos órgãos vitais que estão ali no corredor central, que é o mediastino. Que é onde mora o coração, imagino. O coração, os grandes vasos como a aorta, a traqueia, o esôfago, é o centro movimentado da cidade, como você disse. É um sistema de proteção, então. Se algo der errado num quarto, não afeta o apartamento inteiro. Exatamente, é exatamente isso. E não é só teoria, tá? Pensa num acidente, numa lesão que perfura o tórax de um lado. Certo. Se o ar de fora entra na cavidade pleural, a pressão muda e o pulmão daquele lado pode colapsar. É o que a gente chama de pneumotórax. Que é uma emergência grave. Gravíssima. Mas, graças a essa separação, o outro pulmão, que está na sua própria cavidade selada, ele continua funcionando normalmente. Uau. Essa compartimentalização garante que uma lesão de um lado só não cause uma falha respiratória total e imediata. É um design que nos dá uma chance de sobreviver. Nossa, isso muda completamente a perspectiva. Não é só organização, é um sistema de redundância para salvar vidas. Isso. E falando em design, a fonte aponta uma coisa que me pareceu meio contraintuitiva. A gente tende a pensar que o corpo busca simetria, né? Mas o pulmão esquerdo não é um espelho do direito. Não, não é. Ele tem um recuo, um entalhe que abre espaço. A fonte chama isso de uma janela para o coração. Por que a natureza criaria um corpo torto de propósito? Parece uma falha. Parece, né? Mas é exatamente o contrário. É uma genialidade. Esse entalhe, que o nome técnico é incisura cardíaca, é um exemplo perfeito de como a anatomia se adapta para criar soluções práticas. Como assim? É que o coração não fica exatamente no centro, ele é um pouco deslocado para a esquerda. Então o pulmão esquerdo meio que se molda ao redor dele, criando essa janela onde o coração não é coberto por tecido pulmonar. E qual a importância disso? A importância clínica é gigantesca. E de que forma isso é usado na prática? Não é algo que se nota no dia a dia, imagino. No dia a dia, não. Mas numa emergência, pode ser a diferença entre a vida e a morte. A fonte dá 2 exemplos ótimos. O primeiro é para injeções intracardíacas. Numa situação desesperadora, em que um remédio precisa ser entregue direto no coração, essa janela oferece um caminho mais seguro para uma agulha. Evitando perfurar o pulmão. Exato. O que seria um desastre dentro de outro desastre. Com certeza. O segundo exemplo é ainda mais comum. A drenagem de líquido ao redor do coração. O coração fica dentro de uma bolsa protetora, o pericárdio. Certo. Às vezes, por infecção ou outras doenças, pode acumular líquido ali, espremendo o coração e impedindo que ele bata. Isso se chama tamponamento cardíaco. E a janela ajuda nisso?
Ajuda e muito. Através dessa mesma janela anatômica, os médicos conseguem inserir uma agulha para drenar o excesso de líquido. É um procedimento chamado pericardiocentese. Alivia a pressão e o coração volta a bater. É a anatomia criando um ponto de acesso de emergência. Perfeito, é exatamente isso. Isso me faz pensar. Uma coisa é saber que essa janela existe no livro, mas como um médico realmente vê isso num paciente vivo? Dá para enxergar essa arquitetura toda num exame de rotina? Sim, e essa é a ponte entre o mapa e o território real. A fonte nos mostra como isso se traduz numa radiografia de tórax, que é talvez o exame de imagem mais comum do mundo. O famoso raio-x. Isso. É como se a gente usasse um satélite com visão de raio-x para olhar para dentro dessa cidade. Certo, e para quem é leigo como eu, é só um monte de sombras brancas, cinzas e pretas. Como a gente decifra isso? O segredo é entender a densidade. Os raios-x passam fácil por coisas menos densas, tipo o ar, e por isso essas áreas ficam escuras na imagem. Elas são radiotransparentes. Ok, escuro é ar. Isso. Por outro lado, estruturas densas, como ossos e órgãos musculosos, elas absorvem os raios-x e aparecem claras na imagem, são radioopacas. Então, de forma bem simples, escuro é ar, claro é tecido denso. Ok, faz sentido. Escuro é o espaço mais vazio, claro é o que está cheio. Exato. Nas laterais da radiografia, a gente vê duas grandes áreas escuras. Esses são os pulmões, cheios de ar, ocupando suas cavidades pleurais. Certo. No centro, vemos uma grande mancha branca, opaca. Esse é o mediastino, e a maior parte dessa mancha é a silhueta do coração, um músculo muito denso. Dá para ver detalhes do coração ali? Com um olhar treinado, sim. Dá para ver o contorno do ventrículo esquerdo, do átrio direito. Mas tem um detalhe que eu adoro. A traqueia, que também está no mediastino, é um tubo cheio de ar. Então ela deveria parecer escura. E aparece. Se você olhar com atenção bem no meio da imagem, sobreposta à sombra mais clara da coluna vertebral, você vê uma coluna escura, vertical. É o ar dentro da traqueia. Que detalhe. É um detalhe crucial. Lembro que na faculdade a gente chamava a traqueia de o fantasma na imagem, porque é essa estrutura escura que aparece onde você não espera. Mas é um ponto de referência que, depois que você aprende a ver, nunca mais esquece. É incrível a quantidade de informação que um profissional treinado consegue extrair daí. Eu imagino que chegar nesse nível, de olhar para uma mancha e ver uma história clínica inteira, leva anos de prática e muitas noites sem dormir com livros, né? Muitas. Conectar o nome da estrutura no livro com a sombra certa na imagem, sob pressão, não deve ser nada fácil. Não é mesmo. A preparação na área da saúde é um processo de construir camadas e mais camadas de conhecimento. E não basta decorar. Você precisa ser capaz de aplicar esse conhecimento, visualmente e rápido. E o volume de informações é gigante. Gigante. E ter as ferramentas certas para praticar esse raciocínio, para testar seus conhecimentos de novo e de novo, é o que realmente faz a diferença entre saber a teoria e saber aplicar na prática. Exatamente. Pensando nisso, para quem é estudante e está nessa jornada, vale a pena conhecer uma plataforma. Com certeza. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É o tipo de coisa que ajuda a organizar o conhecimento, né? É uma forma de ter todo esse conhecimento organizado e treinar essa aplicação prática que a gente está discutindo. É o tipo de ferramenta que transforma informação em conhecimento aplicável, que é o objetivo final de todo esse estudo. Com certeza. Beleza, voltando aqui para o nosso mapa do tórax. O coração é a grande estrela do mediastino, mas ele não mora sozinho nesse corredor central, né? A fonte mencionava de passagem a glândula timo. Que papel ela tem nessa vizinhança? Ótima pergunta. O timo é um morador fascinante e um tanto misterioso do mediastino. Ele fica localizado bem na frente, sabe? Atrás do osso externo e acima do coração. E para que ele serve? Ele é um órgão fundamental para o nosso sistema imunológico, especialmente na infância.
É no timo que um tipo de célula de defesa, os linfócitos T, amadurecem e aprendem a diferenciar o que é do nosso corpo e o que é um invasor. Então é tipo uma escola para células de defesa. Exatamente essa a analogia. É um campo de treinamento. O interessante é que o timo é muito grande e ativo em crianças e adolescentes. Mas depois da puberdade, ele começa a encolher e ser substituído por gordura. Num adulto, ele é bem pequeno. Então ele muda de tamanho com idade. Muito. Por isso, numa radiografia de tórax de uma criança, o mediastino pode parecer muito mais largo. E é importante saber que isso é por causa de um timo grande e saudável, e não problema. É mais uma camada de conhecimento para interpretar a imagem. Mais uma camada, exatamente. Que interessante. E já que a gente está conectando o mapa interno com a prática, tem outra coisa que a fonte mencionou: auscultar as válvulas cardíacas. Sim. Como um médico sabe onde colocar o estetoscópio no peito de alguém para ouvir a porta certa do coração? Eles estão ouvindo através de ossos, dos pulmões? Como funciona? Essa é uma habilidade clínica fundamental e é pura aplicação de anatomia tridimensional. O som, ele não viaja em linha reta para fora do peito. Não. Não. O fluxo de sangue carrega o som do fechamento das válvulas em direções específicas. Então, os médicos não colocam o estetoscópio exatamente em cima da válvula. Eles colocam onde o som chega melhor. Exatamente. No local da parede torácica, onde o som daquela válvula específica é projetado com mais clareza. Então existem pontos específicos no tórax para cada válvula. Sim, são os focos de ausculta. Por exemplo, para ouvir a válvula órtica, o médico coloca o estetoscópio do lado direito do externo, no segundo espaço entre as costelas. Para a válvula pulmonar, é no mesmo nível, mas do lado esquerdo. Entendi. Para as outras duas, a tricúspide e a mitral, os pontos são mais baixos. É como saber os melhores lugares numa sala de concerto para ouvir cada instrumento. Que analogia perfeita. Conhecer a anatomia interna do mediastino permite que eles encontrem esses pontos na superfície do corpo. É uma tradução direta do mapa interno para o exame físico externo. Fantástico. Certo, então vamos juntar as peças. Depois dessa exploração, quais seriam as grandes revelações, as mensagens principais que a gente tira dessa análise da cavidade torácica? Eu diria que a gente pode resumir em 4 grandes ideias. A primeira é a arquitetura de segurança. A divisão em 3 compartimentos não é só organização, é um sistema de proteção que pode salvar vidas. Isolando os problemas. Isso. A segunda é o design genial na imperfeição. O que parece uma assimetria no pulmão esquerdo, a tal janela cardíaca, é na verdade uma característica brilhante que cria um acesso vital para procedimentos de emergência. A forma seguindo a função, como você disse lá no início. Exatamente. O terceiro ponto é a tradução para a imagem. A radiografia transforma essa anatomia invisível em algo que podemos analisar usando a linguagem da densidade. Ar escuro, tecido claro. Contando a história do que está lá dentro. Exato. E por último, a conexão de dentro para fora. O mapa anatômico interno não serve só para cirurgias. Ele guia o exame físico externo, como saber exatamente onde ouvir cada batida do coração. Foi uma análise muito clara, que realmente ilumina a lógica por trás da nossa própria estrutura. Não é só um monte de partes, é um sistema incrivelmente bem pensado. Muito obrigado por desconstruir isso com a gente. O prazer foi meu. E para deixar uma reflexão final, com base em tudo que a gente discutiu, nós exploramos a importância de manter esses compartimentos bem definidos, com fronteiras claras, seladas. Certo. Isso levanta uma questão para se pensar. O que acontece quando as fronteiras entre esses espaços são violadas? O que acontece com toda essa arquitetura cuidadosamente projetada quando o ar, sangue ou fluido invade um lugar onde não deveria estar? E como o corpo reage a essa quebra na sua estrutura fundamental? É aí que as coisas se complicam. É aí que entramos no mundo da patologia e também na incrível resiliência do corpo humano.